Então, mas o Ricardo, mas não mexeu num vespeiro? Porque, por exemplo, vamos pensar. A gente sempre ouviu a Marina vir aqui falar os índios, a natureza. A natureza é intocada, é meio um deus pra gente. Pra mim, pelo menos. Eu não quero que o mundo acabe queimando Bolsonaro, queimando a Amazônia. Ninguém quer. Ninguém quer. Nem nós, nem o Macron, ninguém quer isso, porque a gente tem muito medo disso. Só que vocês foram mexer nas políticas, como que era, o que vocês vão mexer no negócio? Porque entrou agrotóxico no meio, entrou um monte de coisa. Por exemplo, hoje eu tenho uma área. Me parece que o Brasil tem 70% intocável e 30% agricultável. É isso mesmo ou tem alguma mentira? Estou sendo trouxa ou desonesto em passar essa informação? O que eu ouvi dizer é que 70% do Brasil é intocável e 30% é agricultável. Nem trouxa, nem desonesto. É claro que os números... Um dos dois tem que ser. Não tá. Um dos dois tem que ser ministro. Nenhuma das duas. Porque, pelo seguinte, os números, é claro que o número sempre, se você muda um pouco a forma de ler os números, você pode dar uma interpretação diferente. Mas, números gerais, 60% da vegetação nativa brasileira é conservada. O que é vegetação nativa? São as vegetações, são os diversos biomas. Então, não é que tem 60% de floresta. Nós temos 60 e poucos, depende do grau da técnica que se use, de matas de vegetação nativa. Então, uma parte é pampa, lá no sul, uma parte é Mata Atlântica, que sofreu muito, Pantanal e floresta, cerrado, etc. Muito bem. Além disso, nós temos um código florestal no Brasil em que 20% das propriedades daqui do sul, da Mata Atlântica, não podem ser mexidas. 20% da propriedade. 35% no Cerrado, 85% no bioma, 80% no bioma Amazônia. Ou seja, nenhum país do mundo vai falar para um americano que 80% da propriedade dele não pode mexer. Então, beleza. Eu tenho uma fazenda em Tocantins. Maravilhosa. Produzo gado. 80% tem que ser natureza e 20% pastagem? É isso? Na parte... É que lá é Cerrado Amazônia. Então lá é 35%. Então 35% da sua propriedade de Cerrado não pode mexer. Você pode mexer nos outros 65%. Essa é a regra do Código Florestal. Entendi. Que é um bom código, Só uma que boa aí norma. os caras dão tomé e vão queimando. Porque não tem fiscalização. Aí falta Veja só a diferença, e o Felipe tocou nesse ponto aqui. Qual é a diferença do desmatamento ilegal para o desmatamento legal? Tá? Alguns grupos, inclusive no exterior, sobretudo na Europa, não concebem a ideia, ou fingem que não concebem a ideia, de haver desmatamento legal. O que é o desmatamento legal? É justamente aquele percentual da sua propriedade que a lei brasileira, que já é bastante restritiva, que é o Código Florestal, fala para você, Emílio, você tem uma propriedade aqui, 80% você não pode pôr a mão. Aliás, se alguém puser a mão, a responsabilidade é sua. Nos 20% remanescentes, é o teu direito de produzir, direito de fazer a plantação, etc, etc. 20%, tá? Então, você pedir a supressão de vegetação para aqueles 20%, e você pede no órgão estadual, são os estados que analisam os pedidos estaduais, as licenças de supressão. Você pedir a licença, você está seguindo a legalidade. Aí você tem que plantar em outro lugar. Tipo uma árvore na minha casa, tinha uma árvore que estava bichada. Eu fui na prefeitura... Compensação. Isso, aí o cara falou, você tem que... Puta, custou 800 pau de árvore em outros lugares. Ainda achei que o cara... É mais ou menos isso. Não, esse percentual que você tem direito a usar é teu, é da sua propriedade. Ou então a gente fala de uma vez, se você não pode mexer em nada, vamos falar, ó, aqui virou Cuba, pronto, você tem uma propriedade, mas você não pode fazer nada com ela. Não, sem Cuba. Não, tá errado. Tá errado. Sem mexer com o barba. Mas Deixa ele o barba colocou lá. veneno na árvore que eu sei. Não. Colocou sim. Então, quer Colocou dizer, veneno. essa é a treta? Essa é a treta que o Bolsonaro fala. O teu cara... Não, esse é o Lula. Né? Break. Não, tá ok. Tá ok. Não podemos ser xiita também, tá ok? Não podemos ser xiita quando também, o presidente... tá ok? Tem vários relatos, no Brasil inteiro, mas na região norte isso é mais comum, de pessoas que pediram dentro do percentual que a lei os permite, do Código Florestal, e ainda assim, seguindo a lei, nunca tiveram uma licença. Então você imagina, o cara tá lá, tem uma propriedade, não importa onde. O cara tá lá, pede a licença no órgão estadual para fazer aquilo que a lei autoriza. Não tá pedindo nada demais. Ele pede autorização, o órgão de meio ambiente estadual faz de conta que não recebeu a autorização. Pede de novo, não responde. O cara tá 3, 4 anos tentando fazer a coisa direito. Ou seja, você tá jogando o cara pra ilegalidade. O cara chega uma bela hora e fala assim, porra, eu tô aqui esperando faz 4 anos uma licença. Eu vou trabalhar.
E aí, essa é a diferença do cara, por exemplo, a gente fala tecnicamente, a diferença do ilegal para o irregular. Esse é o cara que ele tá irregular, porque ele fez o que a lei, em tese, lhe permite, mas ele não tinha licença. Ele não tinha licença porque ele não pediu, ou ele pediu e a turma fez de conta que ele não pediu e foi empurrando ele com a barriga. Então, esses são os detalhes importantes do mundo real. Senão fica parecendo que todo mundo que quer produzir é bandido, todo mundo que quer fazer alguma coisa é bandido, e o único detentor da moralidade, da ética, da virtude é o ongueiro que protestou e tal. Sou eu, ministro. O seu estado, eu queria falar para a senhora, fala o seu assim estado é uma miséria. Você foi ministro do meio ambiente, o PT governando o país, todo mundo alinhado. Eu fui no Acre, uma vergonha, não tem saneamento nem na capital. Pera lá um pouquinho, você, ministro. Você merece ir pro Ciro. olho da rua. Que é isso, Ciro? Que é Olha isso? essa baboseira toda aí, pera lá um pouquinho.